Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19, um assunto que passa pelos corredores da Câmara Federal e gera apreensão entre lideranças empresariais e principalmente entre as empresas que se recusam a pagar ainda mais impostos. Esse debate está na Câmara dos Deputados e quem traz detalhes agora é o nosso repórter Carlos Silva. A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira que as mudanças no imposto de renda de pessoas físicas e empresas resultarão em um aumento de 6,15 bilhões de reais na arrecadação de impostos entre 2022 e 2024. O número é 3 vezes o divulgado no final de junho, quando o governo Jair Bolsonaro apresentou sua proposta de reforma. Na ocasião, a Receita Federal informou que a arrecadação subiria 1,9 bilhão de reais no mesmo período. A reforma do imposto de renda, elaborada pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, amplia o número de pessoas isentas do imposto, restringe o desconto de 20% para quem faz a declaração simplificada, diminui a alíquota cobrada de pessoas jurídicas e cria a cobrança de imposto sobre lucros e dividendos, dentre outras mudanças. Os 6,15 bilhões a mais se referem ao saldo da arrecadação com todas essas alterações. A Receita informou que após a conclusão dos trabalhos de revisão e documentação das estimativas preliminares, houve pequenas alterações nos valores finais apurados. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. É um tema espinhoso, jornalista Beto Almeida, que o governo federal tenta lidar, administrar com esse projeto de reforma tributária que chegou ao Congresso Nacional e vem desagradando as lideranças empresariais que conversam com deputados federais e senadores sobre a importância de, nesse momento, não se sobrecarregar ainda mais as empresas com a alta carga tributária. É um assunto que ainda vai render em um debate que o governo federal, nesse momento, perde força dentro do Congresso Nacional em função das investigações da CPI da Covid-19. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luciano, o assunto você disse bem. Bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes. É espinhoso mesmo, é um assunto que mexe diretamente com o bolso, não apenas do contribuinte, do pequeno contribuinte, mas dos empresários, dos chamados, nem sempre pequenos empresários. Lógico, aqui a reação maior são dos tubarões, como se diz. É gente, Luciano, que não quer mesmo pagar imposto. Na realidade é o seguinte, afinal de contas, o que se muito questiona aqui, quem é mais rico deve pagar mais impostos? Tem que ter a tributação sobre dividendos, de lucros? Aí é que está a questão. Ninguém gosta de pagar imposto. A verdade é essa. A reação ao ministro Paulo Guedes é clara. Ele disse já isso e reiterou: não vai ter aumento de carga tributária. Será que não dá para acreditar ou dar uma base de crédito ao que está sendo colocado pelo ministro? A discussão existe, ela precisa ser levada adiante. O problema é que hoje, a gente já discordou sobre isso aqui, mas quem obrigatoriamente paga e não tem como fugir dos impostos são os trabalhadores, que tem a dedução já na fonte. Trabalhador, meu amigo, não foge. Não tem como fugir de pagar, por exemplo, o imposto de renda, não tem como fugir quando ele paga o açúcar, o arroz, o macarrão que ele compra no supermercado. Já estou falando dos milionários, dos grandes milionários. Esses têm 1000 formas de fugirem e não pagar os impostos. São 7h23, outro assunto na pauta do bate-papo político que está na agenda política, Beto. Vamos falar um pouco sobre as eleições de 2022. O Sátiro Salles está chegando com a informação que o PSD apresentará o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como uma das alternativas para a terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto. Sátiro Salles. A corrida para os partidos de centro encontrarem um candidato de terceira via ao Palácio do Planalto passa a ter, a partir desse momento, mais uma opção. É o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que
que se decidiu que irá trocar o DEM pelo PSD e entrará na disputa das eleições de 2022. O conflito com o PSDB de São Paulo fez o ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a costurar um acordo e se distanciar ainda mais de um antigo aliado, o PSDB, que hoje tem 4 pré-candidatos à presidência da República e tende a escolher o atual governador de São Paulo, João Dória. E a costura tem outros detalhes. Passa também pelo lançamento de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Alckmin, padrinho de João Dória, com quem rompeu, está também abandonando o PSDB. E dentro das estratégias traçadas por Gilberto Kassab, o PSD pretende apresentar o senador como a primeira opção de terceira via nas eleições de 2022, atropelando o grupo do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que desde maio do ano passado vem tentando costurar um acordo entre partidos para a construção de uma alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula do PT e Jair Bolsonaro, ainda sem partido. A entrada de Pacheco como pré-candidato ao Palácio do Planalto tem repercussão no Ceará e pode animar o ex-vice-governador Domingos Filho a entrar na briga pelo governo do estado ou ao Senado. O PSD, sob a liderança da família de Domingos Filho, mantém cargos na Prefeitura de Fortaleza, no governo do estado e no governo federal. Mas se o caminho for o lançamento de candidatura majoritária no Ceará, os rumos serão o palanque traçado pela cúpula nacional do partido. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os movimentos vão ganhando corpo com a proximidade do final do ano, digo assim, do final do ano porque a gente já está no início do segundo semestre, todos em termos de comando de partido começam a traçar planos para cumprir um calendário eleitoral, mas antes desse calendário de 2022 tem essa movimentação de pré-candidatos do quadro pré-eleitoral que exige sim amadurecimento de projetos, amadurecimento de nomes. E nessa movimentação, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi tirar ali da caçapa, como se diz na gíria popular, o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, um estado que tradicionalmente tem líderes políticos com repercussão nacional, e aí o Rodrigo Pacheco passa a ser também uma alternativa da chamada terceira via, que nesse momento já tem o cearense Ciro Gomes pelo PDT. Luzenor de Oliveira, olha só, até abril do ano que vem, que é o prazo final para novas filiações, para troca partidárias, nós vamos ter ainda muitos nomes surgindo. Agora, essa movimentação antecipada, ela é interessante. Por exemplo, é importante, né, Beto? E é importante. Dá dinâmica à política e mostra para os brasileiros que nós não temos apenas A ou B na disputa pela presidência da República. Esse é o fator que eu considero mais importante. É exatamente isso, Zenor, que nós não podemos continuar na polarização que está sendo colocada hoje. Então, esses cenários que se colocam, nesse xadrez que está sendo montado para 2022, merecem a atenção do eleitorado. O primeiro movimento, no caso aí do PSD, é lógico, tirar o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, do DEM. Tira ele do DEM e já está praticamente acertado essa filiação. Aí sim, começa a ser dado o primeiro passo. Por que que isso ainda não está acontecendo? Porque o Gilberto Kassab primeiro tenta fazer, lógico, a montagem do palanque político nos estados. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, dizendo, o Gilberto Kassab está agora tentando atrair o ex-governador e ex-presidenciável Geraldo Alckmin. A partir daí, logicamente, esta montagem vai ser muito mais fácil. É óbvio, como você disse, é mais uma opção a questão da terceira via. Rodrigo Pacheco é um cara que fala bem, é um jurista, é jovem, inclusive, Luciano, tem um bom desempenho, é uma pessoa moderada, tem tido, inclusive, essa relação moderada na condução dos trabalhos no Senado, nem sempre, apesar de ter sido eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, nem sempre, inclusive, apoiando as loucuras, às vezes, do presidente Bolsonaro. Mas vamos estabelecer aqui uma coisa, não é apenas a questão do PSD. Quem já existe, quem já está aí, como se diz, com a estrada bem trilhada,
continua também apostando como ser opção dessa terceira via. E aqui eu cito, por exemplo, o pedetista Ciro Gomes, o nosso cearense, o pedetista Ciro Gomes. Por que isso, Luciano? Porque Ciro tem feito um trabalho que eu digo assim, muito relevante desde que entrou aquele marqueteiro lá, que era do PT, João Santana. o João Santana. Ontem mesmo, nas redes sociais, mais um vídeo do Ciro ganhou as redes sociais e ele, de forma muito clara, muito direta, se coloca como essa opção de candidato. Nem Lula, nem Bolsonaro. Tem trechos da fala do Ciro que eu acho super interessante colocar, porque ele vai exatamente colocando por que o Lula, ele não acha que o Lula é o candidato ideal e por que Bolsonaro também não é o candidato ideal. É óbvio que o Ciro costura esse trabalho porque ele quer se viabilizar e já se coloca nesse caminho para ser a terceira via. Enquanto você dizia que o Gilberto Kassab tentava viabilizar uma estrutura partidária, ou tenta viabilizar uma estrutura partidária para atrair a atenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como alternativa à presidência da República, você inverte essa análise para dizer o seguinte, que Ciro Gomes tenta se viabilizar eleitoralmente, porque hoje aparece em terceiro lugar, bem distante de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva, e a partir desse conteúdo que a equipe de marketing de Ciro Gomes joga nas redes sociais, joga nas ruas, ele tenta atrair esse apoio da população, esse apoio do eleitor, ganhar gordura e aí chegar à mesa para também atrair os partidos que podem garantir a base necessária para viabilizar tempo de rádio e televisão e uma campanha com mais condições de chegar, como ele deseja, ao segundo turno da disputa presidencial. Exatamente. Nesse vídeo, inclusive, Zeno, que foi colocado ontem, subiu ontem para as redes sociais, eu gostaria de pensar aqui duas frasezinhas do Ciro que eu achei bem interessante. Uma que ele começa dizendo o seguinte: o que eu critico o Lula não é pelas coisas boas que ele fez, é pelo que ele diz que fez e não fez. É pelo que ele fez de errado e tentou esconder. Aí eu vou aqui quando ele fala pro Bolsonaro. O que eu critico e condeno do Bolsonaro é tudo que ele representa. As mentiras e traições que cometeu e vem cometendo contra o povo brasileiro. A maldade e a destruição entranhadas em sua alma. O atraso, trevas e a tragédia. É um texto curto, mas ele se coloca exatamente nessa medida de ser esse candidato nem Lula, nem Bolsonaro. Como isso vai chegar ao eleitor, só o tempo vai dizer. Mas que o trabalho dele, nesse aspecto, ganhou outro rumo, está bem melhor, não tenha dúvida. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. Jornalista Beto Almeida, a gente falava nesse primeiro bloco sobre a movimentação da corrida pré-eleitoral à presidência da República, que tem impacto, que tem reflexo aqui no Ceará. Essa articulação lida e trazida pelo Sátiro Salles sobre o PSD do Gilberto Kassab desperta aqui uma curiosidade muito grande, porque tem o vice-governador Domingos Filho, que comanda com a família o PSD, um partido que tem pelo menos 30 prefeitos, está bem presente nos municípios, e o ex-vice-governador Domingos Filho já tem dito nos bastidores que não irá voltar a disputar um mandato de deputado estadual. O desejo dele é concorrer ao Senado ou concorrer ao governo do estado. Domingos tenta aí uma aliança com o PT, o PDT, ou com um aliado do presidente Jair Bolsonaro que esteja mais na perspectiva de chegar ao segundo turno da eleição em 2022. Mas aí surge um fato novo, que é justamente esse surgimento agora, surge agora o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articulado pela cúpula nacional do PSD, que aí sim desperta diretamente o interesse de Domingos Filho, que está de olho pela trajetória política no comando do Estado. E isso abre, sem dúvida, outro leque de opção para o Domingos Filho, porque hoje, quando ele coloca claramente que não pretende disputar aqui novamente a Assembleia Legislativa, tanto é que ele já está anunciando que quem deverá disputar aqui uma vaga na Assembleia é a filha dele, a Gabriela, que é médica. Isso já deixa muito claro que ele realmente não tem no seu leque de opções essa questão aqui de uma vaga, de uma cadeira na Assembleia Legislativa. E aí sobra o quê? Os cargos majoritários. E aí vem vice-governador, senador, ou até, quem sabe, numa opção mais precisando de palanque, se essa história do PSD
com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ir adiante, o PSD vai precisar de um palanque aqui no estado do Ceará? Não tenha dúvida. E é mais uma opção, sim, para Domingos Filho. Então, essa movimentação que nós observamos, Zenor, nas siglas, nesse preparativo, nessa movimentação intensa que ocorre nos bastidores, que é interessante a partir do impacto que ela provoca em nível nacional, pela disputa presidencial, mas nas ondas que essa decisão vai provocar nos estados. O Ceará é um exemplo clássico disso. Domingos Filho pode ser uma figura que terá grande relevância política nessa disputa presidencial de 2022. Em meio à redução da base eleitoral mais fiel e sem segurança jurídica para se filiar ao Patriota, jornalista Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro busca uma alternativa em siglas que o apoiam no Congresso Nacional, como PP, PL e Republicanos, para disputar a reeleição. O plano original era se filiar ao Patriota para ter o controle dos diretórios estaduais e da maioria da executiva nacional. Mas o presidente Jair Bolsonaro enfrentou desde março, quando começou a trabalhar a ideia de se filiar ao Patriota, uma oposição dentro do partido que nesse momento inviabiliza a ida do grupo bolsonarista para essa pequena sigla. E aí surge também PP, PL e Republicanos. E até o PTB, né? E também o PTB. E nessa ligação de cima para baixo, Beto Almeida, para baixo aqui, nós temos a pré-candidatura do deputado federal Capitão Wagner, que foi eleito pelo PROS, já tem também o comando do PSL e namora com o Republicanos, que é uma das siglas alternativas para o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, aqui o grupo do Capitão Wagner espera a movimentação, o futuro partidário do presidente Jair Bolsonaro, para também abraçar esses outros partidos em uma possível coligação na corrida ao governo do estado. A opção inicial do presidente Bolsonaro pelo Patriota, Luciano, é porque ele quer exatamente um partido pequeno. A preferência dele é por uma sigla pequena. É uma sigla que ele possa ter o controle e possa chamar de seu, como se diz. Um partido em que ele tenha essa prevalência. Ao passo que ele indo para um PP, para um PL, para um PTB, para um Republicanos, são partidos maiores, que já têm donos, literalmente. E é uma relação mais profissionalizada, completamente diferente daquilo que ele pretendia. O filho dele, Flávio Bolsonaro, não foi pro Patriotas à toa. Pro Patriota à toa, ele foi para abrir caminho para o pai. E fica agora essa dificuldade, porque literalmente o Patriota está judicializado. A entrada de Bolsonaro, a disputa interna dentro do partido tem prejudicado toda essa relação. Mas também não é uma situação fácil, viu? Mesmo com esses partidos aqui colocados, Luciano. Porque nos palanques estaduais, por exemplo, os partidos, o PL, por exemplo, tem aliados nos estados que são de esquerda. Então, como é que você imagina, por exemplo, que o presidente Bolsonaro indo para o PL, ele vai conseguir montar esses palanques em alguns estados que estão aliados com o partido de esquerda? Eu acho isso uma dificuldade enorme, enorme. O Republicanos, por exemplo, é um partido ligado à Igreja Universal. Ele é um partido que hoje está na base do governo, mas também está um tanto quanto estremecido, não é fácil. Então, é um palanque de uma montagem que não tem muita opção, não tem muito acordo, e eu acredito o seguinte, que nesses quatro aqui, só se for na base do desespero, porque se você for pro PTB, é Roberto Jefferson. E aí, meu amigo, fica difícil. Não é Bolsonaro quem manda nesses partidos. Jornalista Beto Almeida, outro assunto da pauta política, o presidente da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara Federal, Paulo Eduardo Martins, tentará um acordo para aprovar nessa próxima quinta-feira o relatório de Felipe Barros sobre o voto impresso. Mas o próprio presidente da comissão especial já admite que está cada vez mais difícil avançar com essa PEC e que a disputa entre as forças do grupo mudou. Hoje, segundo cálculos de bastidores políticos, o voto impresso seria derrotado. Já são pelo menos 20 o número de parlamentares contrários ao texto. Ou seja, Beto, é um assunto que a gente vem falando com frequência aqui, que é a tentativa de se impor uma auditoria ou criar um sistema de auditoria para as eleições, para o voto eletrônico, né? Já a partir de 2022. E qualquer mudança na legislação eleitoral para entrar em vigência na primeira eleição, no caso de 2022, precisa ser aprovada até um ano antes do primeiro turno.
A proposta de voto impresso é defendida pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que vem criticando com frequência a insegurança no sistema eletrônico de votação. E pelo jeito, pelo clima aqui, Beto Almeida, o voto impresso vai para a gaveta. Semana passada, essa decisão da Comissão Especial sobre a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, Luziano, ela foi adiada 2 vezes. A gente comentou isso aqui. Agora, a Comissão Especial volta a se reunir na próxima quinta-feira, depois de amanhã, para votar exatamente esse parecer do deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná. E você já disse o que todos estão comentando, a dificuldade que existe para se aprovar essa questão do voto impresso. Isso para mim também já está muito claro aqui que não há facilidade. Tem rejeição no próprio Supremo Tribunal Federal, tem rejeição do presidente do TSE e tem rejeição, dizendo, dos partidos de oposição. A gente não pode esquecer que faz oposição ao Bolsonaro. 11 partidos assinaram ali um manifesto contrários a essa questão do voto impresso. Mesmo, por exemplo, alguns partidos que, vou citar um exemplo aqui, o PSDB. O PSDB é um dos partidos que assinou ser contra a introdução do voto impresso como medida de auditagem. Só que dentro do PSDB tem o deputado hoje federal Aécio Neves. Aécio vinha até então se posicionando como uma coisa que ele considerava necessária. Ter essa auditagem, pelo menos dentro de um percentual inicial de 3% das urnas, algo para ver como é que iria se revelar esse sistema de auditagem e tal. Mas Aécio, pelo que dá para perceber, parece que está recuando desse entendimento. Ele próprio tem dito, Luziano, porque você lembra, em 2014, quando ele por pouco não levou às eleições da presidente Dilma Rousseff, na época ele solicitou uma auditagem e hoje ele reconhece que não foi encontrada qualquer irregularidade em relação ao voto eletrônico. Então, amigo, se de lá para cá ninguém conseguiu provar absolutamente nada, realmente fica difícil sustentar essa tese. E na reta final do bate-papo político, Beto Almeida, os prejuízos da pandemia para os estudantes ainda são incalculáveis. Mas nessa segunda-feira, em debate no Congresso Nacional, especialistas classificaram o quadro como preocupante. As informações com Carlos Alberto. 1 ano e 3 meses após o início da crise sanitária e com escolas públicas fechadas, o impacto da pandemia na educação é incalculável. Mas o cenário da realidade ainda não tem um diagnóstico preciso. O tema gera preocupação e nessa segunda-feira, senadores e especialistas traçaram um quadro preocupante dos danos causados à educação pela pandemia da Covid-19. Diversas ações foram propostas para minimizar esses danos e impedir um prejuízo ainda maior nos próximos anos. Os representantes do MEC listaram as ações que vêm sendo realizadas para minimizar o impacto da pandemia. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Santana, citou o programa Qualifica Mais, que criou 6.000 vagas em cursos na área de tecnologias da informação e comunicação. O secretário de Educação Básica, Mauro Luiz Rabelo, destacou o programa Brasil na Escola, criado em abril, que investirá 200 milhões em 5.000 escolas do ensino fundamental. As formas de conciliar o ensino à distância, que não deixará de existir, com o ensino presencial, foi um dos temas da sessão. O assunto foi tratado por Maria Inês Fini, presidente da recém-criada Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, fundada para ajudar professores e gestores a se capacitarem para as novas formas de educação. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Temos pouco tempo, mas o suficiente para dizer, jornalista Beto Almeida, que se existe uma prioridade das prioridades após essa luta tão grande na pandemia, que continua na área da saúde, a educação volta a um dos principais focos para uma atenção ainda maior das autoridades, dos secretários estaduais, municipais de educação, porque em termos de ensino público, os prejuízos, como disse logo no início o Carlos Alberto, são incalculáveis e
e é um tempo perdido que ainda não dá para se dimensionar. As escolas públicas continuam fechadas. Ao longo de 1 ano e meio, nós tivemos os estudantes do ensino público cada vez mais distantes das áreas físicas das escolas, e esses estudantes, infelizmente, não receberam um conteúdo adequado para esse período de distanciamento da sala de aula. A volta às salas de aula, o ensino presencial ainda está distante, mesmo com o avanço da vacinação. Lamentavelmente, é triste dizer que esse quadro de prejuízos vai levar um longo tempo para ser restabelecido, para ser recuperado. E isso só aumenta o fosso da desigualdade, né, Luciano? Entre quem estuda numa escola privada para infelizmente, que frequenta a escola pública. Agora, o retorno para as escolas públicas, nas aulas presenciais, de fato, esse retorno está lento, está atrasado, porque também os professores da rede pública ainda aguardam e insistem na necessidade de vacinação completa, 2 doses. E quando isso acontecer, tem que ser uma política pública envolvendo todo mundo, do município à União, para fazer esse trabalho de retorno às aulas de forma intensiva. Não tem meio termo, não dá mais para recuperar o tempo perdido. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Para encerrar o Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida, o aniversariante do dia, Marcos Furlan, o amigo do Galo Godofredo. Marcos Furlan, parabéns. Você que já está... É o primeiro aniversário do Marcos Furlan aqui dentro da equipe do Jornal Alerta Geral, com direito a parabéns, a votos de saúde e que tenha aqui nessa estrutura longa vida. E vamos ter salgadinho hoje, Beto Almeida? Tomara Afinal, que sim. Tem Tomara salgadinho. Parabéns, Marcos Furlan. Saúde. Eu desconfiava que ele era Feliz o próprio... aniversário. Viu, eu desconfiava que ele era o próprio Galo Godofredo, mas você disse que é amigo. É amigo do Galo. Tá bom. É amigo do Galo. Parabéns, Às Marcos. vezes é melhor ser amigo do Galo do que ser o próprio Galo, Beto. Até porque não corre isso de parar na panela. Grande abraço, Beto Almeida. Feliz aniversário, Marcos Furlan. Obrigado. A você, ouvinte internauta. Daqui a pouco tem mais informações. Bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.